São muitas as razões para nós darmos graças a Deus, sempre. Mas, particularmente hoje, ainda temos razões redobradas para darmos graças a Deus, até porque a nossa passagem, em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 15 do nosso estudo bíblico, diz para sermos agradecidos. De facto, temos 1000 razões para agradecermos. Agradecermos porque estamos a continuar o nosso estudo, que é tão precioso. Através dele nós cavamos nesta mina onde encontramos pérolas, tesouros preciosos que nos enriquecem na nossa caminhada rumo à glória. E, de facto, aprender sobre as Escrituras, aprender sobre a Palavra de Deus, aprender sobre o que Deus quer que nós saibamos, para o conhecermos e à sua vontade enquanto aqui caminhamos, é de facto maravilhoso. Mas nós damos graças a Deus por ainda estarmos aqui neste mundo como seus embaixadores e por juntos podermos peregrinar rumo à glória, entusiasmados, cada vez mais entusiasmados com o nosso Senhor, que de facto nos fascina cada vez mais à medida que o conhecemos cada vez melhor. Vamos então para Colossenses capítulo 13, versículo 15, e eu envio daqui um forte abraço para todos, lembrando-vos que continuais nas nossas orações. E orai também por nós, como também pedimos da última vez, porque de facto a nossa capacidade só pode vir mesmo do Senhor. Em Colossenses 3,15 nós lemos: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. Depois de vermos a primeira parte deste versículo, na parte final nós lemos: e sede agradecidos. Uma das características dos últimos dias da atual dispensação da graça de Deus é de facto a ingratidão. E Paulo revela isso na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 e 2, quando ele diz: Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens ingratos, diz ele. Sim, diz ele, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Realmente, a ingratidão é uma das características repulsivas do homem desde sempre. E particularmente quando Paulo escreve sobre os gentios, sobre os pagãos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele até lembra aqueles a quem ele escreve a carta e a nós, que quando o mundo pagão conheceu a Deus, não foi capaz de o glorificar como tal. Antes esses seus discursos se desvaneceram e nós lemos que nem lhe deram graças. Lemos isso em Romanos capítulo 1 e versículo 21. Portanto, aquele mundo de então, como o mundo de hoje, é um mundo que não é agradecido. É uma das características do homem perdido. Um missionário no Brasil descobriu 2 tribos que não tinham palavras para dizer obrigado. Se um ato de bondade lhes era manifestado a eles, sabem como é que eles diziam? Eles diziam: era isso que eu queria. É uma coisa curiosa. Como é que é possível? A ingratidão, de facto, até se reveste e se mascara de uma falsa piedade. E digo isto, sabem porquê? Porque há um outro missionário que trabalhava no norte da África que constatou que aqueles a quem ele ministrava nunca expressavam gratidão. E a razão por que não manifestavam gratidão a ele é porque eles queriam dar-lhe a ele a oportunidade de ganhar o mérito de Deus. Era o missionário que devia ser grato, segundo eles, porque o missionário estava a granjear favor divino através da bondade que ele estava a manifestar a eles. É impressionante como é que, de facto, a ingratidão se pode mascarar de uma falsa espiritualidade. A ingratidão permeia toda a sociedade. Um programa de rádio lançou uma campanha, certa ocasião, para arranjar trabalho para pessoas e conseguiu arranjar 2.500 empregos. 2.500 pessoas foram bafejadas com um emprego por causa desta campanha. E o responsável pela campanha informou depois que apenas 10 pessoas arranjaram tempo para lhe agradecer os seus empregos. É impressionante a ingratidão. Uma professora dedicada gastou toda a sua vida em 50 turmas de estudantes. Quando ela tinha 80 anos de idade, recebeu uma carta de um dos seus antigos alunos que dizia, nessa carta, o quanto ele tinha apreciado a sua ajuda. Ela ensinou durante 50 anos e esta foi a única carta de gratidão
que ele alguma vez recebeu na vida. É curioso que nós lemos em Lucas, no capítulo 6 e versículo 35, que o Altíssimo é benigno até para com os ingratos e maus. É verdade. O nosso Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Sabes, porventura, qual é o antônimo, ou seja, o contrário de gratidão? Vai a um dicionário de antônimos e vê o que vais lá encontrar. Para além da óbvia palavra ingratidão, como sendo contrário de gratidão, e para além do óbvio desagradecimento, que é contrário de agradecimento ou de gratidão, é interessante que nós temos lá uma outra palavra como antônimo, a palavra desconhecimento. Sim, gosto muito da palavra desconhecimento como antônimo de gratidão. Sabem porquê? Porque só quem desconhece quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele ainda fará é que pode ser ingrato. É incompreensível que não se seja grato para com Deus quando se sabe que Ele é benigno até para os ingratos. É impressionante, perdão. Portanto, gosto muito da palavra desconhecimento para ingratidão, porque só o desconhecimento pode conduzir de facto à ingratidão. Quem sabe quem Deus é, só pode de facto ser grato. E eu espero que não sejamos mordidos por este vírus da ingratidão por mero desconhecimento. De facto, o desconhecimento é terrível. Que Deus, o nosso Deus, quão enorme deve ser a nossa gratidão para com um Deus que é benigno até para os ingratos e maus. O culto da ceia do Senhor é, por excelência, como nós sabemos, o culto da ação de graças. É isso que quer dizer até a palavra religiosa, Eucaristia, na Igreja Católica, quer dizer a ação de graças. Pois é. É ali na ceia do Senhor que nós todos recordamos, ou devemos recordar, o bem que Ele fez a homens ingratos e maus como nós. É de facto um verdadeiro culto de gratidão, ou deve ser a ceia do Senhor. A falta de gratidão da nossa parte é mais grave do que aquilo que nós podemos imaginar. Quem não agradece favores é porque acha que os merece. Eu vou repetir. Quem não agradece favores é porque acha que os merece. Porque se não achasse que os merecesse, agradeceria. E por isso, porque acha que os merece, nada tem a agradecer. A ingratidão, de facto, é terrível. Será que é por isso que nós não agradecemos? Eu espero que não. Cuidado. A falta de gratidão para com Deus revela que nós achamos que merecemos o que dele recebemos. E isso é contraditório em relação à nossa fé, àquilo que nós dizemos acreditar. Cuidado, porque o nosso discurso pode ser ao dizer que nada merecemos, e a nossa prática ser diferente, revelando que afinal somos dignos ou merecedores daquilo que Deus nos dá, pois nós não agradecemos. Tenhamos disto consciência e sejamos coerentes entre o nosso discurso e a nossa prática. De facto, nós só temos que ser agradecidos, porque, como nós bem sabemos, nós nada merecemos, absolutamente nada. O contrário de gratidão, na Bíblia, é o queixume, que é isso que, infelizmente, se vê mais por aí à nossa volta. O espírito de queixume é velho e relho. E sabem que o espírito de queixume vem desde o primeiro homem, desde Adão. E vem desde o primeiro homem, quando ele se queixou da mulher que Deus lhe tinha dado. Lemos isso em Gênesis 3:12. É claro que ele não tinha razão para se queixar da mulher. Os queixosos nunca têm razão. E por isso, se porventura fores acometido do espírito de queixume, lembra-te que tu não tens razão, por mais que tu te queixes. Desde aí até agora, desde Adão até agora, desde aquela altura até agora, a história tem-se vindo a repetir incorrigivelmente em todas as gerações sequentes a Adão. Não aprendendo nenhuma das gerações e não aprendendo os queixosos que o queixume é errado, é reprovado e mais, que não lhes traz proveito nenhum
a não ser prejuízo. Os israelitas queixaram-se inúmeras vezes, como nós sabemos. O espírito de queixume estava permanentemente neles quando eles saíram do Egito. E sempre sem razão, porque o queixoso nunca tem razão. E isso, diz a Bíblia, diz o Senhor em Números capítulo 11, versículo 1, era mal aos ouvidos do Senhor. A lamúria é sempre má aos ouvidos do Senhor. Perdão. Que bom seria que os tentados ao queixume pensassem como Jó. E Jó dizia assim, por exemplo: eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Sim, o desânimo apodera-se do queixoso. É bom que registre-se isso. E o que ele precisa mesmo, como o Jó diz, é de alento. Lemos isto em Jó 9, 27. Ele experimentou a angústia e a amargura do queixume, como vemos no capítulo 21, versículo 4 e 23, 2. E como o salmista experimentou a perturbação e o desfalecimento desse espírito, lemos no Salmo 77, 3, tendo percebido claramente que a solução seria derramar a sua queixa perante a face do Senhor e expor-lhe a sua angústia, como lemos no Salmo 142 e versículo 2. Perante este quadro, a conclusão de Jeremias é a conclusão mais acertada e deve ser a nossa conclusão também. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e versículo 39, a conclusão dele foi esta: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. De Deus nada temos a queixar, mas apenas a agradecer. Ainda assim, é incrível como há quem se queixe de Deus, quando se deveria queixar apenas dos seus pecados, que não são poucos e não são descontínuos, pois eles são contínuos, pois estamos sempre a pecar. De facto, nós só temos razão a queixar-nos dos nossos pecados. O desenvolvimento de uma atitude de gratidão, além de ser lógica e de ser esperada diante de quem tão bem nos faz, e imerecidamente, é importante que a gente saiba que também faz bem à mente e também faz bem ao corpo. Um artigo que apareceu há uns anos no Washington Post dizia qualquer coisa como isto: nova pesquisa mostra que as pessoas que se lembram conscientemente todos os dias das coisas por que são agradecidas revelam melhorias assinaláveis na saúde mental e em alguns aspectos da saúde física. Nesse estudo, foi pedido a um grupo de estudantes universitários que fizesse uma lista semanal de 5 coisas por que eram agradecidos. Um grupo de adultos com doenças incuráveis criou um registro diário de coisas por que eram agradecidos. Comparados com outros grupos a quem se pediu que criassem um registro de querelas e aborrecimentos, coisas aborrecidas, os grupos agradecidos sentiram-se melhores e revelaram-se mais otimistas. Os resultados do estudo revelaram que as pessoas que conscientemente tomaram em conta as suas bênçãos demonstraram maior bondade até para com os outros. Muitas vezes nós deixamos de expressar os nossos agradecimentos. O Senhor Jesus, e é bom que nós nos lembremos disto, como nós sabemos, curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer, e esse era samaritano. Lemos em Lucas 17, 17. E há 2 lições que eu quero aqui destacar muito rapidamente deste caso. Emergem aqui 2 lições importantes que nós não podemos perder. A primeira é que a gratidão é rara num mundo de homens decaídos. De 10, apenas um voltou para agradecer. A segunda lição é que quando surge a gratidão, ela muitas vezes vem daqueles que menos esperamos, que era o caso do samaritano. É bom que nós reflitamos acerca disto e pensemos qual é o nosso estado. Ora, não deve ser assim, de facto, connosco. E por isso é que estamos aqui a estudar a Palavra de Deus, para ver se melhoramos, se fazemos melhor. É fácil nós sentirmos, como vocês sabem, ofendidos quando revelamos bondade aos outros, não é? Ficamos muito desagradados. Fazemos bem e a troca que recebemos é falta de gratidão. Quando fazemos bem aos outros, eles nem sequer têm a cortesia de ao menos dizer obrigado. Do mesmo modo, nós devemos perceber como será que Deus se deve sentir quando deixamos de lhe expressar gratidão por favores recebidos, e os seus são muito maiores, são muito melhores, com um significado eterno.
Tu nunca podes ser grato cedo demais. E tu nunca sabes quando será tarde demais para agradecer. E já agora faço aqui um apelo a tu, que porventura estás a ouvir e que ainda não te converteste. E tu, para te converteres, isso começa com gratidão. Tens que agradecer ao Senhor aquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário, quando deu a sua vida, para que tu pudesses ter vida. Ele morreu para tu poderes viver. Já lhe agradeceste o sacrifício que Ele fez por ti na cruz? Porque esperas para agradecer? E agora a ti que és crente, porque esperas para agradecer permanentemente, continuamente. Nós, de facto, devemos ser sempre agradecidos. Não é isso que nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 20, quando Paulo diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É verdade. Eu quero vos falar de uma lição que um pai deu à sua filha, chamada Raquel, quando esta passava a vida a resmungar, a queixar-se. No seu resmungo, ela dizia, a certa ocasião, lava os pratos, faz a cama. É sempre a mesma coisa. Lava os pratos, faz a cama. O pai virou-se para ela e disse-lhe, Raquel, estás sempre a resmungar. O que é que eu hei de fazer? Dizia-lhe a filha. E em tom de resmungo. Continuava sempre a resmungar. O pai virou-se para ela e disse-lhe, o Senhor Jesus Cristo quer que tu sejas agradecida. Ele quer que nós sejamos agradecidos por tudo, disse-lhe o pai. E a filha perguntou-lhe, sempre? Por tudo mesmo? É o que diz a Bíblia, disse-lhe o pai. Está escrito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, como nós lemos na passagem que eu citei há pouco. Quer dizer, perguntou-lhe a filha, que eu devo agradecer a Deus por ter de lavar os pratos e por ter de fazer a cama? E o pai virou-se para ela e disse-lhe assim, qualquer coisa como isto. Há pessoas que nunca têm pratos sujos porque não têm que comer. Tens consciência disso? Há pessoas que nunca fazem as suas camas porque são tão pobres que nem camas têm para se deitar. Tens consciência disso? Ela parece que abriu os olhos quando ela disse, portanto, pai, quando lavo os pratos, queres tu dizer que eu devo agradecer a Deus pela comida que suja os pratos? E com um sorriso disse, e quando faço a minha cama, devo agradecer a Deus por ter um lugar para descansar confortavelmente? Estás correta, filha, disse-lhe o pai. Espero que aprendas esta lição de dar sempre graças a Deus por tudo. E nota que quando dás graças, nunca tens tempo para resmungar. O teu resmungo acaba. Eu quero que todos nós reflitamos acerca disto, até porque é importante nós deixarmos lições importantes aos nossos filhos. E para reflexão, eu aqui quero dizer o seguinte. Qual a pessoa que reflete o amor do Senhor Jesus Cristo? A pessoa agradecida ou a pessoa que é queixosa? Qual a pessoa mais feliz, na tua ótica? A que resmunga ou a que é agradecida? Tu consegues ver uma pessoa que esteja a resmungar feliz? Eu não consigo, por muito esforço que faça. Mas não tenho esforço nenhum em ver quão felizes são aqueles que revelam a gratidão. Notem a história deste homem que eu vos vou contar. Conta-se que um homem uma vez atravessava uma rua e veio um autocarro que quase o atropelou. E eles sabem como é que ele reagiu. Disse ele assim, Deus é meu amigo. Graças a ele, o autocarro não me atropelou. Noutra ocasião, um outro autocarro atropelou o mesmo e deixou-o em estado muito grave. E sabem como é que ele disse? Ele reagiu assim, Deus é mesmo meu amigo. Graças a ele, o autocarro não me matou. Até que finalmente aconteceu, curiosamente, que houve um outro autocarro que um dia atropelou e matou-o. Os amigos lamentaram a morte dele, entristecidos, logicamente, mas acrescentaram na sua tristeza, no meio da sua tristeza por terem perdido o seu amigo,
Mas acrescentaram logo a seguir: Deus era realmente amigo dele. Levou-o deste mundo que de facto não o merecia. De facto, aprendemos a dar graças em tudo. Em tudo dai graças, lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Dizer obrigado a alguém por um presente que nos deu não é apenas uma questão de cortesia e de educação, mas é uma expressão de gratidão pela sua generosidade. Deixar de agradecer não só mostra falta de consideração da nossa parte, até falta de educação, como manifesta mesmo uma atitude egocêntrica. E sabem que isso é pecado. Portanto, é bom que nós tenhamos a noção que isto é tão grave que não manifestar gratidão é pecado. Às vezes as pessoas só olham para o pecado como algo que se faz, mas pecado também é o que não se faz. E é muito importante termos esta sensibilidade e este conhecimento que nos advém das Escrituras. Um dos melhores exemplos de uma nota de agradecimento na Bíblia é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Filipos. Embora eles não fossem ricos, nós sabemos que eles ajudaram com muito sacrifício o apóstolo Paulo durante um momento de grande necessidade financeira, porque ele passou e que foi causada pela prisão a que ele foi sujeito por causa da sua fé. Em resposta, ele escreveu-lhes esta carta aos filipenses, a agradecer a sua generosidade e a encorajá-los na sua fé. E ele escreveu, e a dado passo disse: fizestes bem em tomar parte na minha aflição, bastante tenho recebido, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, disse ele no capítulo 4, versículos 14 e 18 desta carta. A Bíblia encoraja-nos repetidamente a ter uma atitude de gratidão, tanto para com Deus como para com os outros. É bem verdade que nem sempre é fácil conseguir isto dos nossos filhos, como mostrei no exemplo daquele pai que tentou ajudar aquela filha. E todos nós devemos nos esforçar, nós que temos filhos, a ajudar os nossos filhos a aprender isto. E não é só ensiná-los a agradecer, mas ensiná-los a perceber porque é que devem agradecer. Mas portanto, importante fazer o esforço, e nós temos que fazer esse esforço. Caso contrário, eles podem crescer sem se preocupar com os outros e a serem ingratos para com Deus, o que é mais grave. Como é que eles se sentiriam se ninguém mostrasse apreço por um presente que lhes fosse dado a eles? Certamente que eles não iam ficar agradados. Sim, encoraja os teus filhos, se tu tens filhos, a agradecer aos outros pelos dons que eles recebem dos outros. Mas, acima de tudo, encoraja-os, tanto pelas suas palavras como pelo seu exemplo, a agradecer a Deus o maior presente de todos, que é o dom do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E tu que estás aí a ouvir-me, será que já agradeceste, como eu te disse há pouco para fazeres, que o Senhor Jesus Cristo morreu por ti na cruz do Calvário e que lhe deves agradecer esse facto? Agradece-lhe quanto antes. O maior presente de todos foi de facto a dádiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tu que és pai, procura mostrar isso aos teus filhos. E lembra-te que tanto por palavras como pelo exemplo é importante, e já agora deixai-me dizer aqui, que não apenas devemos manifestar a nossa gratidão pelas nossas palavras nas nossas orações e quando estamos na ceia do Senhor a cultuar o Senhor, mas devemos revelar a nossa gratidão pela forma como vivemos, pelos nossos atos, pelo nosso exemplo. Que Deus nos ajude. Em 2015, nós colocamos uma notícia no site da Igreja em Quinta do Conde que falava de uma família cristã que viu a conta no restaurante que estava a frequentar paga por estranhos. E isto por terem orado em agradecimento a Deus pela refeição que estavam a comer. É verdade. A notícia dizia que a Bíblia ensina-nos a dar graças a Deus pelas refeições. E uma família viveu essa experiência muito curiosa por ensinar esse princípio aos seus filhos. Então a notícia diz que mãe e pai e filhos foram ao restaurante tomar a refeição e, ao receberem a refeição, curvaram a cabeça agradecendo a Deus por aquela refeição. E houve alguém que os observava
Havia pessoas ali presentes que estavam a observar aquilo e gostaram daquele quadro. E admiraram a atitude dos pais, a atitude que tiveram para com os filhos e como eles estavam a ser um exemplo tão grande para os filhos por aquela atitude. Não era apenas um mero ritual, mas era o espírito que reinava naquela família. E ficaram tão impressionados com aquela expressividade que os marcou, que resolveram pagar-lhes a conta da sua refeição, deixando aos empregados uma nota escrita de esclarecimento para que eles pudessem perceber porque é que o faziam. O caso foi registado na cidade de Yukon, em Oklahoma, nos Estados Unidos, de acordo com o jornal Daily Mail que fez essa notícia. A empregada do restaurante revelou que o benfeitor deixou um bilhete com a seguinte mensagem. A mensagem dizia assim: porque vocês oraram, dando graças pela refeição, porque foram agradecidos, nós pagamos a vossa conta. Continuem a criar os vossos filhos em Cristo. Que Deus vos abençoe. Era o que dizia a nota. Ao pedir a conta, a família foi notificada do facto e recebeu esta nota de esclarecimento por parte de quem pagou a refeição, ficando bastante surpreendida. A empregada revelou que a mãe ficou em lágrimas depois de se dar conta do que tinha acontecido. A empregada disse mesmo isto: nós já vimos montes de pessoas pagarem as contas de outras pessoas aqui no restaurante, disse ela. Especialmente quando há festas, nós realmente vemos isso acontecer muitas vezes, disse ela. Mas por esta razão, caso inédito. Mas que não seja inédito na tua experiência dar graças a Deus quando estás diante de uma refeição. Se agradecido em tudo, até mesmo quando tomas um copo d'água. O caso tornou-se conhecido quando a mãe depois publicou aquilo numa fotografia, publicou uma foto da tal nota, ela tirou uma fotografia àquela nota e publicou aquilo numa rede social e aquilo tornou-se viral. Eu não sei se tu já ouviste falar de uma carta de agradecimento de escravos nos Estados Unidos. É verdade. Existe uma carta de agradecimento manuscrita que foi escrita por escravos que foram libertados. E essa carta foi escrita ao ex-presidente dos Estados Unidos, John Quincy Adams. Adams, este ex-presidente dos Estados Unidos, tinha-se formalmente retirado da vida pública em 1840. Já não era mais presidente. Mas, quando ele se retirou, depois de ele ser retirado, ele decidiu assumir um caso do Supremo Tribunal a fim de representar como defensor um grupo de 53 africanos que eram membros da tribo Mende, da Serra Leoa, em África, que tinham sido raptados e depois tinham sido vendidos como escravos. Esta ação de Adams, em querer defendê-los, foi fundamental na conquista da liberdade desses 53 homens. Eles escreveram assim: caro amigo, um deles, isto foi o que um deles escreveu: caro amigo, eu chamo-te de meu pai, porque nos libertaste. Foi isto que escreveu um dos homens que foi libertado numa carta escrita a Adams. A carta incluía notas de outros 4 homens diferentes que foram sequestrados pelos traficantes de escravos. O caso foi depois, posteriormente, eu não sei se têm conhecimento disso, mas o caso foi posteriormente tema de um filme de Steven Spielberg, em 1997. A carta tem muitas referências espirituais e observa que o pacote incluía uma Bíblia que os homens do barco assinaram e enviaram ao ex-defensor público que foi o presidente dos Estados Unidos. Nós amamos-te, escreveram eles nessa nota. Amamos-te muito e vamos orar por ti quando nos levantarmos de manhã e quando nos deitarmos à noite. Era o que dizia a nota escrita por um deles. Esperamos que o Senhor te ame muito e te leve para o céu quando morreres. Oramos por todas as pessoas boas
que nos tornaram livres. Pessoas más querem fazer-nos escravos, mas o grande Deus fez tudo para levantar amigos para o povo Mende. E ele deu-nos o Sr. Adams, o tal ex-presidente dos Estados Unidos que os defendeu, para nos tornar livres. Que bonito, não é? Ver a gratidão destes escravos. Ora, tendo nós, que estamos aqui agora, sido libertados de uma escravatura bem maior e bem mais grave, com consequências eternas, não havemos nós de agradecer a quem nos libertou? Nunca deixes de agradecer. Termino dizendo isto. Nunca deixes de agradecer. Agradece sempre e agradece por tudo. Devemos sempre agradecer, quanto mais não seja, pelo simples facto de nós nada merecermos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por sua palavra. Estamos estudando Colossenses capítulo 3, no verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Será que existe cura para o pessimismo? Para a fatalidade cega? Para a murmuração? Será que existe cura para estes queixumes dentro de uma congregação? O apóstolo Paulo usa muito desta frase, sede agradecidos. E este imperativo presente mostra o valor da gratidão. E o valor da gratidão traz um peso terapêutico que cura. Veja, portanto, que a ingratidão ela é uma evidência do homem que se afasta de Deus. E longe de Deus, este homem só vai criar problemas, crises, vai deixar o ambiente pesado, o ambiente familiar árido, por ser uma pessoa ingrata, uma pessoa que não reconhece o valor das bênçãos de Deus. Já a gratidão, ela renova. A gratidão dá mais disposição, ânimo, alegria, faz com que a pessoa se sinta melhor aceita. E esta gratidão, ela tem um peso e um valor incalculável. E aqui está, então, a razão por que o apóstolo Paulo fala sobre ser agradecido, ter gratidão. Exatamente porque esta gratidão produz a paz no coração. E esta paz, ela é trabalhada na congregação, deixando, portanto, o ambiente mais leve, saudável, fazendo com que as pessoas se sintam bem em comunhão uns com os outros. E esta paz vai trazer essa harmonia e sabedoria tão necessária para tomarmos decisão. Lucas capítulo 17, no verso 17 e 18, nós vamos encontrar uma história muito conhecida. O Senhor Jesus, vindo da Galileia, encontra 10 leprosos no caminho. E o Senhor vai curar estes 10 leprosos. E como está debaixo da lei, ainda o Senhor Jesus, que veio para o seu povo terreno, Israel, ele ordena que aqueles doentes vão se apresentar ao sacerdote conforme a lei mosaica determinava. E assim, eles são curados, mas não no ato, na presença de Jesus, mas às ordens do Senhor Jesus. Ao caminhar para se apresentarem ao sumo sacerdote, no caminho eles são curados. E veja só o que diz Lucas 17, no verso 17 e 18. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão então os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que era um samaritano. Aquela cura, aquela
ação de graça do Senhor. Não promoveu nos 9 que foram curados esta gratidão, este ato de dar graças a Deus. A Bíblia manda agradecer e a cada instante nós vamos ver isto. O render graças no livro de Salmos. Este render graças, ele permeia o livro de Salmos. Só para citar alguns, nós vamos encontrar no Salmo 105, 106, 107, 118, 136. Essa expressão, render graças ao Senhor. Como nós cobramos, exigimos, clamamos a Deus por bênçãos e muitas vezes esquecemos de agradecer aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para as nossas vidas e principalmente para o nosso convívio. Veja então no livro dos profetas, e olha que os profetas tinham uma palavra de peso contra o povo do Senhor, Israel. E aquela palavra dos profetas, muitas vezes, era rechaçada, era evitada, era contestada. Mas mesmo assim, todos os profetas sempre louvavam, agradeciam. Tinham gratidão, porque Deus se preocupava com aquele povo. Mesmo aquele povo sendo rebelde, contumaz, mesmo aquele povo sendo teimoso. E o pior de tudo, muitas vezes prestando culto a Deus e culto a Baal, querendo agradar de qualquer maneira para obter vantagens. Mesmo assim, Deus sempre alertava os profetas, e estes profetas, sabendo do juízo que cairia sobre aquele povo, agradecia a Deus. O profeta Jonas, o profeta Fujão, aquele que foi engolir por um grande peixe, mesmo estando dentro do ventre, ele faz uma oração que chama a nossa atenção. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Jonas, capítulo 2, no verso 9. A gratidão do apóstolo Paulo, esta sim, está em quase todas as cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas, epístolas. Destas, 11 sempre começa com ação de graça, agradecimento. Só Gálatas e Tito não menciona diretamente, mas é um homem agradecido, homem sofrido, perseguido. Mesmo assim, ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. E ele era um homem agradecido. E precisamos cultivar um coração agradecido para que dentro da igreja, conforme Colossenses 3, no verso 15, possamos ter esta paz que promove o equilíbrio, a harmonia, a comunhão com os irmãos, a sabedoria para agirmos, para termos comunhão. O valor terapêutico, portanto, da gratidão. Não só no aspecto ético, moral, mas também no aspecto emocional. Ser grato, a gratidão é necessária à nossa vida, assim como é necessário a confissão de pecados, assim como é necessário apresentarmos ou derramar a nossa alma diante do Senhor. A gratidão precisa estar em todas as nossas orações. Faz muito bem à nossa mente enumerar, reviver, relembrar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Das minúcias, das pequenas coisas, as que menos esperamos, o Senhor abençoando, o Senhor trazendo graça à nossa vida. Esse exercício de gratidão, além de alegrar e fortalecer a alma, este exercício vai afastar o cristão de problemas, sejam eles imaginários, sejam estes problemas reais. Este sim, esta gratidão vai nos aproximar cada vez mais de Deus. A gratidão profunda, a gratidão verdadeira, a gratidão reconhecida, ela cura a alma,
Ela traz aquela paz que permeia o coração, dando convicção, segurança, refrigério à nossa fé. E eu vejo o milagre, ou os milagres de Deus, a todo momento, se o meu coração for grato e atento à ação de Deus na minha vida. O cristão que cultiva, portanto, essa gratidão, ele vai se livrar daquela presença incômoda, da murmuração, da insatisfação, do queixume, da amargura. A gratidão vai produzir um coração leve, curado, saudável, atrativo. Será uma pessoa saudável. É isso que precisamos ter no nosso meio. Razões para agradecer nunca vão nos faltar. Se olharmos para os grandes fatos relacionados nas Escrituras, vamos encontrar passagens desses servos de Deus que exaltavam o Senhor. Vejamos, portanto, Moisés, logo após a passagem pelo mar, a libertação pelo Mar Vermelho, veja o cântico de Moisés em Êxodo capítulo 15. A libertação produziu gratidão no coração daquele líder. Ana, quando deu à luz ao profeta Samuel, quanta gratidão quando esta que era estéril pôde receber a graça de Deus de ter um filho. Em primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, o louvor desta pessoa, a gratidão que ela demonstra. Débora, o que ela fez em Juízes, no capítulo 5, após ter terminado com seu inimigo, o Cícera. O que Davi e os filhos de Corá, quantos salmos de vitória, de agradecimento, de louvor, por ter um coração agradecido. Ezequias fez a mesma coisa após ter sido curado, e de cura física mesmo. Isso está registrado em Isaías 38. Também temos no segundo livro de Crônicas. Ser grato a Deus, reconhecer nos pequenos detalhes da vida a mão de Deus. Não podemos nunca esquecer Maria, Zacarias, Simeão. Eles fizeram um louvor, uma gratidão, uma ação de graça, renderam graças ao Senhor, pois eles viram o Messias, o prometido. Diante deles, está lá registrado em Lucas, no primeiro capítulo. A gratidão leva ao louvor e pode, sim, transformar prosa em verso, transformar a nossa vida. E, principalmente, cada vez mais, eu vejo milagres a todo momento, se o meu coração for grato e atento. E é isso que nós precisamos ver na nossa congregação, na nossa reunião de fé, de adoração. Que o Senhor nos ajude. Amém?